Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21. Os fariseus, saindo dali, tiveram conselho contra ele sobre o modo de o levarem à morte. Jesus, sabendo disto, retirou-se daquele lugar. Muitos seguiram-no e curou-os a todos. Ordenou-lhes que não o descobrissem, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma pôs as suas complacências. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o fio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e as nações esperarão no seu nome. Palavra da salvação. Comentário Mateus 12, de 14 a 21. Remigio de Alchere. Ou também, retirou-se dali como o homem que foge das emboscadas daqueles que o perseguem, ou porque ainda não havia chegado o tempo, nem era aquele o lugar da paixão. Certamente, não convinha que um profeta perecesse fora de Jerusalém, como ele mesmo disse, Lucas 13:33. Além disso, o Senhor se separou daqueles que o perseguiam por ódio, e foi para onde havia muitos que o amavam. Por isso segue. Muitos seguiram-no. Aquele que os fariseus, por resolução unânime, buscam matar, a turba ignorante segue com amor unânime. Por isso, logo alcançam seu objetivo. Pois segue-se e curou a todos. Manda que não o revelem, para evitar tornar piores aqueles que o perseguiam. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado servo de Deus onipotente, não segundo sua divindade, mas segundo a economia da encarnação, na qual, com a cooperação do Espírito Santo, recebeu da Virgem uma carne sem mancha de pecado. Em alguns textos se lê: o escolhido que eu escolhi. Porque foi eleito, ou seja, predestinado por Deus Pai, para que fosse filho próprio de Deus e não adotivo. Quando disse a minha alma, não se deve entender que Deus Pai tenha alma, mas que essas palavras são aplicadas de modo translativo a Deus para expressar seu afeto, e não nos deve causar admiração o fato de essas palavras serem aplicadas a Deus nesse sentido, posto que também são aplicadas a ele, em sentido parecido, às demais partes do corpo. Então Deus Pai põe também seu Espírito sobre ele, quando, por obra do Espírito Santo, tomou a carne da Virgem, e depois, quando se fez homem, recebeu a plenitude do Espírito Santo. A palavra grega plateia corresponde à latina latitudo, praça pública, e nas praças ninguém ouviu sua voz, porque não veio para prometer os deleites da vida neste mundo aos que os amam, mas coisas árduas. Deve-se notar que o sentido desta passagem não se apoia somente nesse testemunho, mas também no de outras muitas passagens. A frase "eis o meu servo" se refere às palavras do Pai, Mateus 3,17. Este é meu filho, e quando disse farei repousar sobre ele o meu Espírito, faz referência à vinda do Espírito Santo sobre o Senhor quando foi batizado, Lucas 3. E quando acrescenta, e ele anunciará a justiça às nações, refere-se às palavras de Mateus. Quando, pois, vier o Filho do Homem em sua majestade, então se sentará sobre o trono de sua majestade. Mateus 25:31. E quando diz, não contenderá, nem clamará,
Quer dizer que o Senhor responderá em poucas palavras ao príncipe dos sacerdotes e a Pilatos, Mateus 26 a 27, e nada dirá a Herodes, Lucas 23. As palavras não quebrará a cana rachada nos dizem que o Senhor fugirá de seus perseguidores para não torná-los piores. Essas palavras, e as nações esperarão no seu nome, significam o que disse Mateus, e depois ensinai todas as gentes. Mateus 28, 19.